Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Sustentável SA. Gostaria muito de agradecer a todos. Na semana passada nós tivemos uma audiência incrível, recebemos vários e-mails de congratulações. Eu recebi e-mails do Paco e da Beth do Rio de Janeiro, da Rose, do Ronaldo e da Nina de São Paulo, o Eduardo também de São Paulo, a Verônica, a Adriana, o Hélio Espínola, Hélio Nucci, além do Agostinho de Buenos Aires. Sustentável SA cruzando fronteiras. Inclusive o Agostinho, ele fala o seguinte: parabéns pela estreia do programa, gostei muito, assisti ao vivo e fiquei impressionado com o nível do programa. A matéria foi interessante demais. E ele, inclusive no e-mail, coloca que o aniversário dele é dia 30 de julho, ou seja, foi ontem. Agostinho, cumpleaños feliz, parabéns. Temos também o Hélio nos escreve: parabéns pelo programa, muito interessante, com muito conteúdo. O Hugo Penteado é uma excelente pessoa, pois representa o modelo que devemos adotar para um mundo melhor. Só senti falta de aprofundar um pouco mais nos assuntos, pois como eram muitos, fiquei com a sensação de que poderíamos saber mais. Hélio, na verdade, o intuito foi esse mesmo, foi mostrar o conteúdo que o Hugo tem para nos mostrar, e justamente criar essa vontade do telespectador de saber um pouco mais. Então nós já falamos com o Hugo e ele volta no nosso programa algumas vezes, aí sim aprofundando um ou dois assuntos por semana. Ok? Mais um recadinho antes de começarmos o programa de hoje. Nós estamos estruturando um programa onde traremos um especialista em sustentabilidade e mais algumas pessoas telespectadores que trabalhem em segmentos diversos. E esse programa justamente visa o debate entre essas pessoas e o nosso entrevistado. Se você tem interesse em participar ao vivo aqui no nosso estúdio, basta passar um e-mail para nós no contato@sustentávelsa.tv, colocando os seus dados, qual o segmento do seu trabalho e as perguntas ou dúvidas que você tem para implantar a sustentabilidade na sua empresa. Você sendo selecionado, nós entramos em contato e acertamos os detalhes. Ok? Vamos começar o nosso programa de hoje. O assunto hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre o plástico. Somos diariamente bombardeados com notícias, críticas severas sobre essa invenção do ser humano. Chegamos a um ponto em que a cidade do Rio de Janeiro quis proibir a utilização da sacolinha plástica nos supermercados da cidade. Essa lei ainda não entrou em vigor porque existe uma ressalva na justiça, então por enquanto ainda está liberado. Mas o importante que nós temos que ter nessa polêmica é que até agora só se escutou um lado da versão, um lado da história. E em nenhum momento foi escutado a versão da indústria de plásticos, né? Eu acho que vocês aí de casa não tiveram a possibilidade de escutar o que a indústria de plásticos tem a dizer sobre o assunto, né? Sustentabilidade também tem a ver com isso, tem a ver com você colocar as duas pontas para conversar, debater e chegar a um denominador comum. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Para tal, eu trouxe o presidente da ABF, Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, presidente do Simplast, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul, e diretor da ABPlast, Associação Brasileira da Indústria Plástica. Parece que são três pessoas, mas é uma só. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje Alfredo Schmidt. Boa noite, Alfredo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu creio que é uma das primeiras oportunidades que o setor está tendo de poder se manifestar, colocar a sua posição sobre o que são plásticos, desfazer mitos e lendas e colocar
vamos dizer, uma situação real do que acontece na nossa natureza e o que acontece com a indústria plástica, qual é a interação da indústria plástica com o meio ambiente, com a sociedade, enfim, como nos posicionamos em toda a sociedade com o nosso setor de plástico, nossa cadeia produtiva do plástico. Muito bem, Alfredo. Você sendo presidente da ABF, presidente da Simplast e diretor da Abiplast, que eu até brinquei, que parecem 3 pessoas, mas é uma só, né? Sobra tempo para almoçar, para jantar, para ser uma pessoa física ou não dá tempo? Não, sobra porque, na verdade, todas as entidades elas estão muito bem estruturadas, ou seja, tem pessoas que trabalham dentro de comitês de cada entidade, é muito bem secretariada, a nossa entidade nacional está em reestruturação, onde todos estão doando uma parte do seu tempo para, vamos dizer, o engrandecimento da entidade do setor produtivo do plástico no Brasil. Muito bem. Então, antes de falarmos sobre as sacolinhas plásticas, vamos conversar um pouquinho sobre o plástico em si, tá? Perfeito. Inclusive para a gente poder nivelar o conhecimento para que cada um possa tomar a sua conclusão, né? Alfredo, o que é o plástico para a humanidade? Bom, a primeira coisa muito importante, eu acho dizer, é o seguinte: você falou uma palavra que, do meu ponto de vista, é fundamental, é nivelar o conhecimento. Eu acho que a gente tem muita informação circulando, muita gente que não conhece o assunto dando opinião, né? E isso, dependendo do grau de influência que a pessoa tem, do formador de opinião que pode levar a distorções de conceitos que não são produtivas, nem para o setor plástico, nem para a sociedade como um todo. O plástico, hoje em dia, ele é fundamental para a humanidade sob os mais diferentes aspectos. Ele está presente nos aviões, ele está presente nos automóveis, ele está presente na medicina, ele está presente no dia a dia, ele está presente no seu computador aqui, no seu mouse, ele está presente no cartucho da impressora, ele está presente em toda a escova de dente, né? Ele está presente em tudo. Então, a gente tem que ter uma noção clara de que o plástico hoje ele é fundamental para a sociedade. E como eu sempre digo, os artigos de plástico, eles têm muito mais soluções, mas muito mais do que problemas que eventualmente possam trazer para a sociedade. Ok. Só para a gente imaginar, qual o tamanho da indústria de plástico hoje no Brasil, Alfredo? Olha, a indústria de plástico hoje no Brasil tem... a indústria de plástico a gente tem que entender do seguinte modo: nós temos uma cadeia produtiva do plástico que engloba desde as empresas produtoras de resinas, né, até as indústrias de transformação plástica. Eu vou olhar a cadeia produtiva do plástico sobre um determinado ponto de vista, que é a indústria de transformação plástica no Brasil, né? Ou seja, aquela indústria que compra matéria-prima e transforma em artefatos plásticos. Essa indústria hoje no Brasil, ela tem aproximadamente 11.300, 11.400 empresas e emprega diretamente cerca de 330 mil pessoas. 330 mil? 330 mil. E tem um outro dado que é muito pouco divulgado. O setor produtivo do plástico hoje no Brasil, ele representa aproximadamente 11,7%, 12% do PIB industrial brasileiro. Ou seja, o produto interno bruto brasileiro, industrial, não estou falando de bens e serviços, nada disso, estou falando industrial, tá? Cerca de 12% é representado pela indústria, pela cadeia produtiva do plástico. Ou seja, a indústria automobilística, como um todo, a cadeia, representa 16, 17% do PIB industrial. Nós representamos cerca de 12%. Somos muito importantes. Não, com certeza. E me diz uma coisa, Alfredo, como é produzido o plástico hoje, né? Ou seja, a indústria de plástico, ela polui muito no momento da produção? Como é que funciona a estrutura produtiva do plástico? Olha, a indústria produtiva do plástico, ela começa na sua vamos dizer, essência, no petróleo, né? Então, o petróleo é refinado, se obtém a partir daí nafta petroquímica. Essa nafta petroquímica é fornecida a centrais de matérias-primas, onde nessas centrais são produzidos, vamos dizer, as matérias-primas que dão origem às resinas termoplásticas, como eteno, propeno. E esse material, então, a partir daí é polimerizado e se obtém as resinas termoplásticas como nós a conhecemos hoje. Essas resinas termoplásticas são vendidas para a indústria de transformação, que, através de um processo físico, mecânico-físico, a transforma em produtos e artigos, bens de consumo, enfim.
Eu quero dizer o seguinte, que primeiramente, em termos de petróleo, a Petrobras tem uma das maiores e melhores tecnologias do mundo. Em termos de polos petroquímicos, eu queria lembrar que o Brasil hoje está muito bem situado em termos de meio ambiente no que se refere às indústrias de segunda geração petroquímica. Eu queria dizer também que, por exemplo, o polo petroquímico, o terceiro polo petroquímico que está localizado no estado do Rio Grande do Sul, em Triunfo, ele foi o primeiro polo que teve um RIMA, ou seja, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Né? E tudo isso, eu diria até que foi o primeiro na América do Sul. América do Sul. E eu acho que isso aí é fundamental para que todo o conceito de meio ambiente evolua também na área petroquímica. No setor de transformação de plástico, a gente observa o seguinte, o que existe é uma transformação mecânica. Não existe reação química, não existe nada disso. Então, é uma indústria que não é poluente. Ela não é poluente. Ela não tem emissões. No que se refere à indústria anterior à nossa, ou seja, upstream, a transformação, era uma indústria que preza muito a questão de meio ambiente. Então, eu não considero que exista, vamos dizer, poluição palpável, uma poluição digna de nota no setor. Ela é, eu diria que é uma das atividades menos poluentes que tem na indústria como um todo. Ok. Bom, vamos lá então, Alfredo. Você me disse que o plástico é um bem imprescindível para a humanidade. Hoje certo? em dia é. Muito bom. E que ele vem do petróleo. Sim. Se um dia... Na sua maioria. Na sua maioria. Imensa maioria. Sua maioria. Se um dia o petróleo acaba, ou a humanidade busca uma nova matriz energética e acaba com a utilização do petróleo, qual é o futuro do plástico para a humanidade? Olha, eu acho duas coisas. Primeira, que o plástico, como nós o conhecemos, ele ainda, nos nossos dias, eu estimo que ele tem uma vida de, no mínimo, de exploração de petróleo, transformação em matérias-primas para a indústria plástica, no mínimo 300 anos. O pré-sal, né, é um exemplo típico disso. A Petrobras, a nação brasileira,